Boa noite, meu nome é Ellen, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da matéria Tecnologia da Construção e trago para vocês o assunto técnicas construtivas. A arquitetura, ela existe desde que o homem viu a necessidade de se abrigar para sua proteção. Tem como principal objetivo planejar, projetar e desenhar os espaços urbanos, visando sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas que neles vivem. Para isso, leva em conta os aspectos técnicos, históricos, culturais e estéticos do meio ambiente, e também as técnicas construtivas, pois elas devem ser escolhidas de acordo com o entorno da obra, região, custo, estética, durabilidade, e é ela que determina de que modo tal tarefa será executada. Cada técnica possui seu modo de operação, que geralmente é analisada e escolhida na fase projetual. Existem vários tipos de técnicas construtivas. Eu trouxe algumas para que vocês pudessem conhecer um pouco mais. Um dos mais antigos materiais da construção utilizados no mundo é o tijolo de adobe, e sua composição traz terra crua, água, palha e fibras naturais. Elas são moldadas artesanalmente em formas e são cozidas ao sol. Seu uso se concentrou especialmente nas regiões quentes e secas. Porém, com a evolução das técnicas de arquitetura, este método de construção foi caindo em desuso, sendo geralmente substituídos pelos tijolos de cimento. As principais vantagens dessa técnica, ela consiste em ser um material ecológico e sustentável, já que o barro é um elemento reutilizável, e pode ser triturado e umedecido para voltar ao seu estado original, quando ele não for cozido, e a sua produção ela não necessita de grande quantidade de energia. E também ainda é um excelente isolante térmico. Porém, o seu problema é que as construções com tijolos de adobe, elas precisam ser protegidos da umidade e não são todos os locais onde se pode implementá-lo, já que ele se desintegra facilmente em contato direto com a chuva. Seu uso também não é próprio para edifícios com mais de um pavimento. Além disso, o barro não é um elemento padronizado, podendo variar a quantidade e o tipo de areia. Outra desvantagem é que, ao secar, o barro se contrai e podem aparecer fissuras. Para diminuir esse processo, é necessário, enquanto o tijolo seca, mantê-lo sempre umedecido para que não se seque rápido demais. Hoje, algumas cidades históricas brasileiras ainda possuem casarões feitos de adobe, como, por exemplo, Ouro Preto, Minas Gerais e Pirenópolis, em Goiás. A alvenaria de vedação ou convencional, ela é bem utilizada, todos nós já conhecemos, não é? E ela compõe-se por vigas e pilares de lajes de concreto armado. Na imagem nós podemos ver um bom exemplo. Esse elemento eles fazem parte da estrutura para sustentar os edifícios. E a alvenaria ela tem somente a função de vedar e separar os ambientes. As suas vantagens é que ela suporta grandes vãos, ela tem uma grande disponibilidade de mão de obras e materiais, ela tem uma pouca exigência de qualificação de mão de obra e ela facilita futuras reformas e mudanças no projeto. As suas desvantagens é que ela tem um maior custo, o seu tempo de execução também é maior e ela também gera muitos resíduos. A alvenaria estrutural, ela é um sistema de construção em que as paredes da edificação elas fazem a função estrutural. Não é necessário o emprego de vigas e pilares para a sustentação do edifício e substitui um método tradicional de concretagem. Ela se caracteriza pelo emprego de blocos de concretos ou cerâmicos. A alvenaria estrutural ela surgiu com a intenção de substituir o método tradicional, viga, pilar e laje de construção, objetivando uma obra mais barata, mais rápida e mais limpa. A sua principal vantagem é a rapidez e a facilidade da construção,
ela tem uma redução da mão de obra, ela tem a maior economia, maior qualidade na execução, menor desperdício de materiais. As suas desvantagens são que as paredes elas não podem ser removidas sem recolocar um elemento estrutural para suprir as cargas. Ela limita a questão da estética dos projetos arquitetônicos e os vãos livres também são limitados. A steel frame ele é um sistema construtivo industrializado e ele é racionalizado. A sua estrutura ela é formada por perfis de aço galvanizado e seu fechamento é feito de placas cimentícias, de madeiras ou de drywall. Essa foto é de um prédio daqui de Porto Velho e será as futuras instalações do Tribunal de Justiça e as técnicas utilizadas é steel frame. As vantagens dessa técnica é a agilidade na construção, a redução do peso da estrutura, a maior precisão na execução, isolamento térmico e acústico e menor custo. As suas desvantagens são limites de pavimento, a dificuldade de encontrar mão de obra especializada, trazendo aí uma imensa vantagens, né, e poucas desvantagens que não será tão ruins. São técnicas, hoje nós temos técnicas que as vantagens valem muito mais a pena do que as desvantagens. O Wood Frame, ela é uma técnica semelhante à técnica do steel frame, porém, nos seus perfis, a steel frame ela traz os aços galvanizados. Já essa técnica da Wood Frame, o sistema construtivo é constituído pelo perfil de madeira maciça, contraventados com chapas de USB, e essa estrutura de madeira autoclavada que tem uma função de proteger a edificação de cupins e umidade. E normalmente as madeiras utilizadas são de reflorestamento. Ela foi criada, essa técnica, há mais de 150 anos, no século XIX nos Estados Unidos. O problema daquela época eram parecidos com os problemas de hoje. As pessoas elas buscavam construir suas casas o mais rápido possível, gastando pouco e, ao mesmo tempo, tivesse uma casa com uma boa qualidade e resistente aos fenômenos naturais. Até na Revolução Industrial, a madeira era uma das principais matérias-primas utilizadas na construção civil. O manuseio do aço ele só tornou viável tempo mais tarde. As vantagens dessa técnica é o uso da madeira de reflorestamento, um canteiro de obra organizado e limpo, ótimo desempenho acústico e térmico, agilidade na construção, redução de geração de resíduos e um baixo custo. A desvantagem é porque ela também precisa de uma mão de obra especializada e um limite de pavimentos. E também ela precisa de um cuidado maior na questão da impermeabilização. E voltando nas vantagens, a madeira, quando eu falo que a madeira quando tem um uso de madeira de reflorestamento, eu volto a lembrar que a madeira ela é uma matéria-prima renovável da construção civil e única. Com a chegada de novas tecnologias, a construção civil ela caminha rumo à industrialização e à melhoria dos sistemas construtivos. Métodos tradicionais já se mostram menos produtivos e com menor qualidade, quando comparado aos sistemas industrializados. Para encontrar o melhor e mais adequado sistema construtivo, ela tem que ser analisada tanto a edificação como o desempenho de cada tipo de técnica. A mão de obra também tem que ser procurada, saber se ela é disponível na região, a durabilidade, o objetivo e a função da construção, pois cada sistema ele tem seus benefícios e suas particularidades. Por isso é necessário conhecê-los a fundo para entender e saber qual tipo de obra é recomendada para cada um deles.